Começando mais um episódio do nosso Inspira Quem Pode. Hoje eu tenho uma convidada que ela é, além de uma grande amiga, uma referência num setor que faz toda a diferença na vida de cada um dos brasileiros e de cada uma das brasileiras. Advogada, diretora jurídica, consultora, e hoje ela é a diretora executiva da ACREF, que é a Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento. Comigo aqui no nosso episódio do Inspira Quem Pode, minha grande amiga Cíntia Falcão. Cíntia, seja muito bem-vinda. Cris, obrigada, é um prazer estar aqui com você, estou muito feliz pelo convite. O prazer é todo meu e a gente vai falar de um assunto que faz muito parte da vida de todos os brasileiros, aliás, impacta diretamente o nosso desenvolvimento econômico, o poder de compra das pessoas, e a sua história inspira por, vamos lá, uma diretora mulher no papel que você está, com uma história toda no mercado financeiro de muitos anos. E a pergunta é, a advogada Cíntia, quando entrou na faculdade de Direito, imaginou que tudo isso fosse acontecer? Era um plano estar no mercado financeiro? Não, Cris, na verdade minha vida mudou completamente, né? Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu tinha certeza que eu queria ser advogada, trabalhar em grandes escritórios, inclusive eu comecei a estagiar já desde o primeiro ano. Quando eu estava terminando a faculdade, eu migrei de escritório para empresa. E daí eu descobri que eu queria trabalhar no setor corporativo mesmo, porque é diferente você estar num jurídico interno ao invés de um escritório. Me formei, fui para o mercado financeiro há 20 anos. Uau. Então, estou no mercado financeiro há 20 anos, e eu falo que o mercado financeiro, principalmente o mercado de varejo, que é onde eu sempre trabalhei, é um insetinho que pica a gente, que a gente não consegue mais sair. Você assim, nunca mais se livra daquilo. Nunca mais se livra daquilo. Então, trabalhei durante muitos anos, trabalhei durante 14 anos em bancos, saí no final de 2016, comecei a prestar consultoria, fui prestar consultoria na ACREF. Eu já participava da ACREF durante muitos anos como associada, né, porque o banco que eu trabalhava era associado da ACREF. Virei consultora jurídica e há pouco mais de um ano recebi o convite, fiquei super feliz com isso, mas para virar a diretora executiva e assumir outras áreas. Então hoje, aquela advogada que se formou lá em 2001, tem uma bagagem muito grande, mas hoje eu faço muito mais do que atender questões legais. Né? Questões do direito, questões jurídicas. Exatamente. E essa mudança, né, da consultora, da responsável pelo jurídico de um segmento tão importante, você é super referência para as instituições financeiras, né? Essa mudança do jurídico para o executivo, para todas essas responsabilidades, foi impactante? Foi, porque às vezes você se questiona, né? Poxa, estudei, fiz pós-graduação, será que eu tô abandonando alguma coisa? Mas no final do dia, quando eu paro para pensar, foi uma escolha muito acertada. Hoje eu sou muito feliz com o que eu faço, gosto muito de conversar com as pessoas, eu gosto dessa parte institucional, de relacionamento, que hoje a minha função exige. Então assim, eu tô muito, muito feliz. Não, e você também, além de toda a sua atuação, tem esse papel de disseminadora de uma série de conteúdos estratégicos importantes para o nosso país, para o desenvolvimento econômico, como eu disse ali no começo. Você está nos palcos, nos eventos aqui, né, nas entrevistas. Como é que você se vê nesse papel? Também lá, no momento em que você começou a sua carreira, você se imaginou tornar-se a referência que você é hoje? Isso assusta de alguma forma? Bastante. Na verdade, eu nunca fico confortável. Eu estava te falando um pouquinho antes da gente começar aqui. É uma responsabilidade muito grande, né? Porque o que você fala acaba ressoando aí pelo mercado. Então tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado. Tem que fazer isso da melhor forma possível. Não só porque tem o nome da ACREF envolvido, mas tem o meu nome envolvido, né? Eu tô há muitos anos no mercado, eu preciso zelar muito por isso. Então assusta, mas eu fico muito contente de poder ter esse papel aqui, porque eu acho que ele é muito importante. E como é que você vê a presença feminina nesse mercado hoje? Acho que melhorou muito, viu, Cris? Tá crescendo, né? Muito, muito. Há 20 anos atrás, quando eu entrei no mercado financeiro, não tinham mulheres em áreas de gestão, né? No máximo ali na média gerência. Eu acho que hoje a gente já tem uma quantidade bastante relevante. Em cargos de alta direção, tem crescido ano a ano. Hoje a gente já tem, acho que cerca de um pouco mais de 10% de mulheres em cargos de alta direção. Tem algumas mulheres como presidente, coisa inimaginável há 5, 6 anos atrás. Então, acho que assim, a gente está caminhando, talvez não tão rápido quanto seria
bom que isso acontecesse, mas acho que a gente está caminhando e a cada ano a gente tem aí novidades para contar sobre esse assunto. E eu tenho o privilégio de conhecer a Cíntia, né? Além da Cíntia Falcão, da CREF do Mercado Financeiro, eu conheço a Cíntia, pessoa incrível, humana, mãe, esposa, amiga. Como é que equilibra? Sempre dá, né? Às vezes um pratinho cai ali, outro pratinho cai ali. Pega um super bonder. Exatamente, mas a gente vai. Eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, seja em casa cuidando da família, seja com os amigos, que eu adoro estar com os meus amigos, adoro encontrar, conversar, seja no trabalho, quando a gente gosta do que a gente faz com prazer, né? E precisa não se preocupar tanto quando um prato cai, porque faz parte. Né? Se tudo estiver sempre perfeito e equilibrado, que graça que tem a vida. Pois é, não tem. A gente vive de desafios, né, Cris? Eu gosto muito de uma analogia. Eu confesso que eu não me lembro de onde eu a vi pela primeira vez, mas dizia o seguinte: se a vida for uma linha reta, assim como o nosso batimento cardíaco, a gente está morto quando está em linha reta. A vida, para existir, ela precisa de altos e baixos, altos e baixos. É isso que faz o nosso coração bater. Então, gostei dos pratos, né? Às vezes vai cair algum e a gente vai resolver, né? Tudo bem. Para tudo na vida tem jeito, menos a morte. Se a gente estiver vivo, dá jeito. É isso. E 20 anos, né? Vamos arredondar aí, 2 décadas de mercado financeiro desta carreira. Você viveu na prática, no dia a dia, todo o processo de digitalização, a chegada de uma série de tecnologias, LGPD. O que foi para você o grande marco transformador do segmento financeiro nas últimas 2 décadas? Cris, eu acho que a gente passou por várias fases, né? O mercado de crédito em especial, né, que é o que eu tenho mais contato ali no dia a dia, a gente pode falar que, sei lá, na década de 80, 90, ele era quase inexistente, né? As pessoas não tinham acesso a crédito. Na verdade, mal tinham acesso ao sistema bancário, né? Ter uma conta corrente, ter uma conta era um privilégio de poucos. Depois que estabilizou a economia do país, com o Plano Real, lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, é que esse mercado começou a crescer. No começo do ano 2000 foi quando eu entrei no mercado financeiro. Eu acho que teve um marco para mim, em especial no mercado de crédito, porque foi quando o crédito imobiliário aumentou, assim, exponencialmente, porque deixou de estar ali mais restrito aos bancos públicos, os bancos privados começaram a atuar mais nisso, e também veio o crédito consignado. Eu lembro muito claramente, assim, que eu estava no começo de carreira ainda, mas quando veio a lei do crédito consignado para o setor privado e para os aposentados e pensionistas, eu ajudei na construção do produto na instituição que eu trabalhava. E foi, assim, uma virada de chave para o mercado de crédito, porque democratizou demais o acesso ao crédito para as pessoas seletistas, né, e para aposentados e pensionistas que não tinham não existia uma modalidade que olhasse para esse público, para esse recorte, que apoiasse esse recorte, né, da sociedade. Sim, não tinha. Então, assim, eu acho que os anos 2000 ali, né, com uma estabilidade econômica e com essas novas linhas de crédito, foi um ponto transformador para o mercado de crédito. A gente teve uma crise, né, lá do subprime, que aqui no Brasil, assim, a gente tem um sistema financeiro muito forte, muito regulado, muito sério, e passou, né, a gente conseguiu passar por isso sem grandes transtornos, né, muito embora tenha machucado um aqui, outro ali, mas o pior não aconteceu. Mas acho que agora a gente está passando pela melhor fase, né, de alguns anos para cá. O mercado financeiro se digitalizou, a tecnologia trouxe diversas possibilidades, está aí o Pix, né? Mostrando. A facilidade, a agilidade é algo inimaginável. Inimaginável, né? Quem ia pensar hoje, o Pix não existe no mundo, existe no Brasil, né? Outros bancos centrais estão ali estudando para poder desenvolver esse produto em outros países. A gente tem o Open Finance, que está entrando, né, aí paulatinamente, mas que tem um potencial gigantesco de transformar o mercado. Tem tokenização, tem as moedas digitais, tem as criptomoedas. Eu acho que a gente está passando hoje pelo melhor momento, que a gente tem que ter cautela, mas que a gente está transformando realmente o mercado. E na sua posição e com a sua história, você olha muito para os mercados, né? Não só o nosso quanto de fora. Eu acho que é importante quando a gente tira um pouco dessa nossa síndrome de vira-lata, né? O Brasil é referência, tecnologicamente falando, para muitas coisas, né? A urna eletrônica, que foi uma grande inovação aqui, o sistema eleitoral, o próprio Pix, como você deu de exemplo.
Nosso sistema financeiro, a bancarização do Brasil, a digitalização do Brasil, ela hoje está muito mais avançada do que muitos grandes países do mundo? Com certeza. Acho que a gente pode tomar como referência os Estados Unidos, né? Porque a maioria dos brasileiros veem os Estados Unidos como grande referência de tecnologia, de inovação. Pensa que lá, hoje, você ainda faz pagamento com cheque. E você coloca num envelope e manda pelo correio para fazer um pagamento. Isso é inimaginável aqui no Brasil, né? Então, eu acho que é um bom exemplo para mostrar o quanto a gente está anos-luz à frente. Aliás, a geração Z que está nos assistindo aqui talvez nunca tenha visto um cheque, né? Sim. Nunca tenha imaginado que é você preencher um cheque e colocar no canhotinho ali o valor para depois você ter controle sobre aquilo. Para fazer conciliação bancária, exato, né? Exato. Não, realmente nós estamos muito evoluídos. E nesse sentido, o seu papel, né? O papel da ACREF, aliás, mandar um abraço para o Tadeu, presidente né, da ACREF, e para todos os membros que compõem, os associados. O seu papel e o papel da ACREF nesse universo tem uma representatividade muito importante. Então, para quem ainda não conhece a ACREF, na prática, né, no dia a dia, quais são as principais atuações da associação? Legal, Cris. A CREF é a associação mais antiga do mercado. A gente fez 67 anos agora no começo É desde 58, maio. né? 1958. Exatamente. Uau. A CREF é conhecida como a Casa do Crédito. Porque, embora a gente fale sobre todos os assuntos ali, né, a gente atua em vários assuntos do sistema financeiro, o nosso grande papel ali é auxiliar o mercado de crédito. Hoje a gente tem 75 associados, desde instituições de grande porte, mais instituições de pequeno e médio, instituições de nicho, é o que a gente busca defender. E o nosso papel é poder propor, né, medidas que possam tornar o mercado ainda mais saudável, ainda mais competitivo e sustentável. E acessível. E acessível, óbvio, porque eu acho que a inclusão financeira, a educação financeira também faz parte ali dos nossos pilares. Você sabe que um dos nossos entrevistados, se eu não estiver enganado, foi o nosso terceiro episódio, é um educador financeiro, o Ricardo Natali, ele falava muito sobre essa falta de uma educação financeira para o brasileiro que venha da escola, né, dos primeiros passos. Sim. Você acha que está evoluindo? Eu acho que está. A semana passada, inclusive, a gente teve a Semana ENEF, que é uma semana que anualmente é dedicada à Estratégia Nacional de Educação Financeira. É uma semana muito bacana, porque, na verdade, todo o mercado faz ações voltadas para a educação. Esse ano, inclusive, o tema foi Educação Financeira para Crianças e Adolescentes. Crianças, que legal. Exatamente, que hoje é a base, né? A gente precisa ensinar para crianças. E uma coisa que a gente percebe é que muitas vezes os pais não falam sobre dinheiro em casa. Né? Parece, ainda é um pouco tabu, né? Parece que falar sobre se está sobrando ou faltando, compra alguma coisa para mim, pai? Não. Mas por que não? Sim. Eu acho que é importante, né? Não, e é tabu para adulto também, né, Cris? Hoje, né, você vai perguntar pro seu colega quanto ele ganha, seu colega vai falar quanto ele ganha? Não vai falar quanto ele ganha. Então, assim, dinheiro ainda é tabu. Mas foi muito legal. A gente fez, inclusive, lá na CREF, uma ação super interessante. A gente se uniu a uma educadora financeira, uma influencer, que legal. Né, que leva conteúdos muito bacanas na internet. E a gente entrevistou algumas crianças e adolescentes para entender o que eles veem como dinheiro, né? De onde vem o dinheiro? O que você faz com o dinheiro? Você sabe o que é uma mesada? Você sabe o que é um investimento de dinheiro? E foi muito interessante ouvir o que as crianças e o que os adolescentes tinham a falar sobre isso. E depois essa educadora trouxe conteúdos específicos para os pais, como falar sobre dinheiro com seus filhos. Para crianças, né? Aquelas questões básicas que toda criança precisa saber, e para adolescentes mais voltados aí para como você guarda dinheiro para você poder comprar uma coisa melhor ali no futuro, para você poder investir em questões que sejam importantes para você daqui a um tempo, como você não usar esse dinheiro de repente se perder em apostas online. Então assim, um conteúdo super bacana. Então assim, educação financeira é a base. Muito bom. E um outro ponto que eu acho que é super legal falar é que a gente está também num projeto com a Associação Nacional de Bureaus de Crédito, com a ANBC, para levar a educação financeira para as escolas. Embora a educação financeira já esteja no currículo nacional e já devesse ser matéria, né, nas escolas, isso ainda não aconteceu. Então, a gente desenvolveu junto um projeto de lei
com diretrizes básicas de educação financeira, e a gente está levando em alguns municípios para poder fazer pilotos e tentar implantar na grade curricular e levar conteúdo para esses municípios, vendo o impacto que causa. O que a gente espera é causar um impacto positivo e que esse projeto possa ser replicado, né, para os mais de 5.500 municípios que tem no país. Isso é muito inspirador. Isso é uma coisa que eu sempre digo aqui, né? Pessoas com histórias inspiradoras e transformadoras, porque mais do que se inspirar por um projeto como esse, quando posto em prática, ele de fato transforma a próxima geração, né? E você fala de educação financeira com seu filho? Eu falo. Todo dia, né? Todo dia. Não. Meu filho é um dos atores dessa campanha, lógico, ele tinha que estar lá. Mas sim, a gente fala sobre dinheiro em casa, não tem tabus nas conversas. É super importante. Você sabe que uma das coisas que eu sempre digo vamos olhar só o recorte de ensino médio. 3 anos tendo matemática. Se a gente reservasse 1 mês de matéria para falar de educação financeira, já era muito bom, né? Então, potencial tem. Sim. Você sabe que eu tenho um sobrinho meu afilhado, um beijo, padrinho, te ama, Guilherme. E num dos aniversários dele, acho que 16 ou 17, hoje ele tem 22, 21 e faz ciências econômicas, inclusive. E num dos aniversários dele, 16 ou 17 anos, eu estabeleci um budget, um orçamento. Falei, ele queria comprar roupa. Falei, então nós vamos ali no Outlet Premium, em São Paulo. Esse aqui é o dinheiro que você tem. E aí eu pensei, com essa idade, ele vai entrar na primeira loja, comprar um tênis da Nike e acabou. Ele andou todas as lojas do Outlet e foi anotando todos os produtos que ele queria, o preço de cada um, para ver o que ele conseguiria. Ele pensou em custo-benefício. O que ele conseguiria comprar com aquele budget. Depois a gente foi voltando estabelecimento por estabelecimento para comprar. Então, evidentemente, o comportamento do Guilherme eu atribuo muito ao meu irmão Mário, minha cunhada Vanessa, pela educação financeira de berço que ele recebeu, para ter essa visão, esse comportamento. Então, o seu projeto, a sua ideia da ACREF, enfim, de levar isso já para as escolas é fundamental. Parabéns. Legal. Muito legal, muito legal. Bom, e aí pensamos em tudo isso. Como é que o acesso à educação financeira, como é que o acesso ao crédito, como é que todo o próprio Open Finance, que contribui com isso, como é que isso muda o desenvolvimento econômico de uma nação? Tem impacto direto, né, Cris? Se você tem uma população que entende o dinheiro, que entende o trabalho que é para você ganhar o dinheiro, qual é a melhor forma de você investir aquele dinheiro, que possa fazer pesquisas de preço antes de adquirir, porque as pessoas às vezes não sabem, né? Na verdade, não tem nem como fazer pesquisas. Eu acho que o Open Finance vai ser fundamental para isso, né? Porque ele traz benefícios para os bancos, óbvio, porque a partir do momento em que você dá o consentimento para que seus dados sejam acessados, né, por todas as instituições financeiras, ela vai poder te analisar melhor, ela vai poder te oferecer melhores produtos que são mais adequados para a sua necessidade. E você vai conseguir enxergar isso também, né? Você vai conseguir enxergar. Hoje os bancos já oferecem, né, dentro dos seus aplicativos ali uma consolidação de informação. Se você dá autorização do Open Finance, ele traz de outros bancos que você tem a conta ou de cartões de crédito que você tem a conta. E você consegue avaliar ali dentro. Poxa, ganhei tanto, gastei aqui 20% do meu salário em delivery esse mês. Será que eu não consigo diminuir esse delivery e colocar ali na aplicação R$200 por mês? Porque esse dinheiro vai rendendo e ao longo prazo você vai ter um valor muito maior. Então, assim, eu acredito muito que o Open Finance vai ter um papel fundamental nisso. Hoje, as pessoas ainda não enxergam muito bem qual é esse benefício, né? Porque o Open Finance ainda está em desenvolvimento. Hoje a gente já é o maior Open Finance do mundo. Mais uma vez o Brasil referência. Exatamente, mostrando como o Brasil está à frente aí no sistema financeiro. Tem mais de 56 milhões de consentimentos já autorizados. 1/4 da população brasileira já está autorizada. Mas hoje a maioria das pessoas ainda não sabem o que é Open Finance, ainda não tem muita clareza dos benefícios. Acredito aí que nos próximos anos isso mude, principalmente porque o crédito vai entrar no Open Finance, né, que é a terceira fase do Open Finance, que ainda está aí em desenvolvimento. Quando o crédito entrar, que você puder entrar num aplicativo e falar assim, olha, eu preciso de um empréstimo de R$1.000. Diversos bancos vão te mandar uma proposta. Você não vai precisar ir de banco em banco. Um por um. Mesmo que você faça isso no aplicativo do seu banco, em que hoje você tem a sua conta corrente principal. Você vai ter acesso a outras ofertas. Então, assim, vai ser muito importante para você conseguir enxergar ali qual é o melhor crédito para você.
A parte de educação financeira também leva a você buscar essas informações, né? Hoje eu vejo muito pessoas que precisam de crédito e vão lá no banco e pegam um empréstimo pessoal ou entram no cheque especial, porque ela não sabe que ela tendo um carro, ela pode pegar esse empréstimo e dar o carro dela como garantia e diminuir consideravelmente os juros dela. Ou dar o imóvel como garantia e diminuir muito mais ainda o valor dos juros. Então, assim, as pessoas precisam ter esse conhecimento para que possam consumir de uma forma mais adequada. Esse conceito da garantia, ele é bem importante, eu acho que, de fato, como você traz, o Brasil ainda conhece ele menos do que poderia, né? Tem muito espaço para ser divulgado tudo o que eu posso fazer a partir do momento em que eu tenho um bem, né? O quanto que ele é valioso, mais do que estar ali parado, seja um veículo, ou seja um imóvel, ou uma série de outros bens, né? Há muitos debates, inclusive regulatórios, acerca de como o marco legal de garantias, né? Como eu uso bens que eu tenho, obras de arte, joias, como eu uso esses bens para, de fato, ter mais acesso a crédito. Isso vem evoluindo? Vem bastante, Cris. Acho que o marco legal é um grande ponto, né? Ele foi publicado lá no final de 2023. Ele fala muito do imóvel como garantia. Ele trouxe a possibilidade da retomada extrajudicial de veículos, em caso de financiamento de veículos. O Banco Central também, há pouco tempo atrás, publicou uma norma para que você possa usar seus investimentos e títulos de capitalização como garantia. Então, assim, todo crédito que tem uma garantia, que o banco possa ver que o risco de emprestar dinheiro para você é menor, a chance de você conseguir um juros mais adequado, uma condição mais adequada é maior. Né? Então, assim, as garantias são fundamentais e que quanto mais garantias a gente puder oferecer no empréstimo quando a gente precisa, melhor vai ser para você conseguir pagar o crédito. Né? Não, e é interessante que quanto mais novidade, quanto mais tecnologia a gente tem, quanto mais digitalização a gente tem, por outro lado, a gente também precisa ter mais segurança. Sim. Você e foi uma das principais vozes, né, no mercado financeiro em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Qual que é a importância de, com tanto acesso, né, na palma da mão aqui no telefone, a gente também ter segurança em paralelo? Sim. Não, é fundamental. Também há um outro letramento que precisa ser feito para a população, né? Eu acho que o mercado financeiro já tem, né, uma consciência muito grande da questão de proteção de dados, seja porque a lei de sigilo bancário, né, tá aí, seja porque o próprio Banco Central tem regulação muito severa com relação à proteção de dados e a ataques cibernéticos, tem níveis de proteção muito grandes que os bancos são exigidos, né, dos bancos para que eles possam operar. Tem aí a NPD para proteção de dados, mas às vezes falta da própria pessoa saber o poder do dado dela, né? Então, assim, eu acho que os investimentos, se eu não me engano, o ano passado, em 2024, só o mercado financeiro investiu mais de 47 bilhões de reais. Bilhões. Exatamente. Em segurança da informação. É muito dinheiro. Seja em proteção de dados, seja em ataque cibernético. E mesmo com esse investimento, Cris, o Brasil é o país, eu acho que é o quarto ou quinto país que mais sofrem ataques cibernéticos no mundo. Uau. Então, assim, eu acho que a gente está num ótimo caminho, a gente tem uma regulação muito forte. O mercado financeiro é muito preocupado com isso. Eu ouso dizer que no país hoje é o mercado que tem mais estrutura de segurança tecnológica. Sim, não, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. E a cada dia o investimento aumenta, aparecem novas soluções, mas a gente sempre está um passo atrás dos fraudadores. Sim, se a inteligência toda fosse usada para o bem, o país voava, né? Seríamos o melhor país deste planeta. Exatamente. Mas, já que os fraudadores estão, né, com um nível alto de inteligência, que as instituições financeiras sigam investindo para combatê-los. Né? Sim, com certeza. E a palavra é essa, combate. né? Combate. É combate. Muito bom. Cíntia, a gente tem um quadro fixo aqui que eu adoro, que chegou a hora de fazer com você. Então, Cíntia Falcão, quem te inspira? Pergunta difícil. Na verdade, Cris, acho que não tem uma pessoa só, tem diversas pessoas que me inspiram. Desde cedo eu nunca tive um grande ídolo, né? A gente estava falando sobre ídolos também aqui um pouquinho antes de conversar, mas assim, eu nunca tive um grande ídolo. Eu acho que eu me inspiro
no meu cotidiano, assim, para cada situação você se inspira numa pessoa diferente, né? Então, assim, eu tô com um problema no trabalho, em quem eu vou me inspirar para poder superar aquele problema? Eu tô com um problema em casa, em quem eu vou me inspirar? Tu acha, assim, que eu me inspiro no dia a dia, dependendo da situação? Graças a Deus eu tenho muitas pessoas inspiradoras em volta de mim, seja na minha família, seja no meu círculo de amigos e na área profissional também. O que é ótimo, né? O que é ótimo, é fantástico, assim, eu me sinto muito privilegiada por ter tantas pessoas inspiradoras em volta. E do outro lado, quem ou o que te irrita? Cris, eu sou extremamente irritável. Irritável? Sou muito, eu tenho um problema seríssimo. Eu vou te falar, talvez uma coisa banal que me irrita e uma coisa mais séria. Uma coisa banal, gente que em reunião fica fazendo clec-clec com a caneta. Com a caneta, com a tampa da caneta? Exatamente, isso me irrita muito, muito. Isso é pra tirar qualquer um do sério. Aquele né? silêncio na sala, uma pessoa falando e aquele clec-clec. Mas ultimamente uma coisa que tem me irritado bastante é as pessoas em reuniões ou em conversas entre amigos, quando você tá conversando e a pessoa tá no celular. E não tá te olhando, não tá prestando atenção no que você tá falando. Acho que isso é uma das coisas que mais tem me irritado nos últimos tempos, assim, e que eu tenho passado muito por isso. Porque em qualquer lugar que você vai, as pessoas estão muito mais imersas no celular do que no contato físico. Eu acho que isso é um pouco de reflexo da pandemia, mas também muito de reflexo da nossa atual dependência do telefone. Eu acho que uma parte fundamental do fato de as escolas terem proibido o uso do celular durante a aula é porque, de fato, os professores estavam falando com a parede. Os alunos não prestavam atenção. E não dá para você dizer que, não, ele está com o telefone na mão respondendo uma mensagem e ainda assim está prestando atenção plena. Não está. Não. Você vai fazer uma coisa bem feita. Você pode até dar um migué, mas bem feito você não vai fazer os dois. É isso. Ótimas inspirações e ótimas irritações também, muito legítimas. Compartilho, compactuo. Mais alguma coisa? Não, é isso. Ô, Cíntia, a gente falou muito sobre o crédito, sobre a importância disso para o cidadão. E para as empresas? Para as empresas é fundamental também, né? Como uma empresa cresce sem crédito? Especialmente as pequenas. Especialmente as pequenas, né? Pequenas e médias empresas precisam de crédito para ter capital de giro, para poder fazer aquisição de produtos, para estoque. O crédito é fundamental para o país, Cris. Hoje, para você ter uma ideia, a relação crédito-PIB aqui no Brasil é de beira os 50%. Tá? Nos Estados Unidos, ultrapassa 100%. Então, assim, a gente tem um mar enorme para navegar com relação à ampliação do crédito. Do acesso ao crédito. Do acesso ao crédito, exatamente. Eu acho que a gente ainda tem um espaço para pequenas e médias empresas para poder ampliar. Eu acho que hoje ainda elas não têm tanto acesso, porque muitas não têm a possibilidade de entregar os dados que os bancos precisam para poder fazer a análise, né? Então, acho que o Open Finance vai ajudar bastante nisso. Eu acho que nos últimos tempos já evoluiu um pouquinho, né? A possibilidade de antecipação de recebíveis. Isso faz muita diferença, especialmente para os microempresários, empreendedores individuais. Exatamente, isso já ajuda bastante. Pronamp foi um programa super importante do poder público para auxiliar essas empresas. Mas, assim, tem espaço para novas políticas públicas que possam aumentar. Agora, outro tema que a gente não tem como fugir, e eu acho que o mercado financeiro do Brasil caminha nesse sentido, mas talvez haja mais espaço, é ESG. A gente fala de sustentabilidade, a gente fala do universo social, do olhar às pessoas e muito de governança, né? Como é que você vê hoje, eu vou usar a palavra maturidade. Como é que você vê a maturidade do mercado financeiro do Brasil hoje em relação às temáticas ESG? Acho que a gente tem evoluído bastante, mas também tem um longo caminho. O mercado financeiro tem investido muito nisso, até porque o próprio Banco Central exige, né? É uma exigência regulatória em todos os setores, né? Seja no risco climático, seja no social, seja na governança. Governança desde sempre, desde antes do ESG, né? Sempre foi muito importante para o mercado.
Questões de riscos climáticos, há alguns anos o Banco Central vem soltando algumas normas, responsabilizando, né, as instituições, trazendo a obrigação para elas avaliarem, principalmente no crédito, né, para que aquele crédito vai ser usado. Então, né, se a empresa é uma empresa que polui, se é uma empresa que desmata, então é muito importante. E o social, questões voltadas para atendimento do cliente, a experiência do cliente, canais de denúncia, para os próprios funcionários, né, questões de assédio moral, assédio sexual, eu acho que tem evoluído muito. E é um caminho sem volta, não tem como você voltar atrás disso, né? E no Brasil e no mundo virou um parâmetro, né? Sim. Então, é um dos itens avaliados quando, por exemplo, eu decido investir ou não numa empresa, comprar ou não uma ação, liberar ou não um crédito. Então, não é mais, eu faço porque... O greenwashing, né? O greenwashing. Eu não vou fazer porque é bonitinho, eu preciso fingir. Tem que ser legítimo? Tem, que é óbvio que tem que ser legítimo. Tem que ser legítimo. Tem a CREF, ela é associada ao Instituto Capitalismo Consciente, que é uma instituição mundial que fala muito sobre crédito consciente, sobre o capitalismo como um todo, né? E o Hugo Betlin, que é o presidente do conselho, ele tem uma frase que eu acho assim fantástica, que sempre que eu posso eu reproduzo. Porque ele fala assim que o ESG, toda empresa vai se adaptar ao ESG, né? Com base na regra dos 3 Cs. Então, ou você vai se adaptar por convicção, porque você acredita, você sabe que isso é um diferencial competitivo, principalmente essa nova geração olha para isso, e que se você não se adaptar, você vai perder esses novos consumidores. Se você não fizer isso por convicção, você vai fazer por compliance. Né? Então, vai vir, se não tiver ainda uma lei ou uma regulação que fale que você precisa fazer, vai vir. Tá? Mais cedo ou mais tarde essa regulação vai chegar e você vai ter que se adaptar por compliance. Não se adaptou por compliance, você vai se adaptar por constrangimento. Algum dos Cs vai ser, né? Algum dos Cs vai ser, porque vai chegar uma multa, você vai ter sua reputação manchada por ter feito algo que não esteja adequado ali ao ESG. Então, assim, você vai ter que se adaptar. Escolha em qual momento você vai fazer isso. Que seja no primeiro, ou no máximo no segundo. O constrangimento vai ficar feio, né? Não precisa chegar nisso, ainda mais um mercado tão sólido, estabelecido como esse. Sim, né? Exatamente. Conceito de Banking as a Service é algo que está evoluindo no Brasil? Tá. O Banking as a Service começou aí, como toda inovação, né? Não só no mercado financeiro, mas acho que em todos os setores. A inovação vem antes da regulação. Exato. Sempre. Vide Uber, né? Um grande exemplo para facilitar nosso dia a dia. Exatamente. Então, assim, o Banking as a Service já existe, né? Há alguns anos. Eu acho que ele é um grande catalisador do mercado de inclusão financeira, inclusive, né? Porque ele permite que qualquer empresa, qualquer pessoa seja um banco, né? Então, lá tem o varejista do bairro, que ele quer poder oferecer mais serviços para os seus clientes, ele pode contratar ali um fornecedor de Banking as a Service, né? Um provedor de Banking as a Service, e ter o cartão com a marca dele, e ter uma conta digital com a marca dele. Então, assim, isso inclui e democratiza. Recentemente, o Banco Central soltou uma consulta pública. Então, assim, depois de um tempo do Banking as a Service estar no mercado, funcionando bem, o Banco Central não está trazendo uma regulação porque tem acontecido coisas ruins, né, com essa prestação de serviço, mas precisa regular. Né? Eu, como advogada, eu sou uma grande defensora da regulação, inclusive. Então, ele fez uma consulta pública, todo o setor, né, encaminhou ali as recomendações, as sugestões de melhora ali no texto que eles apresentaram. Agora a gente está esperando a publicação da resolução. A partir daí o Banking as a Service vai ser regulamentado também. Mais uma novidade, inovação, tecnologia que contribui para a expansão da bancarização, do acesso ao crédito, de tudo aquilo que a gente sabe que para crescermos a gente precisa, né? Crescermos enquanto sociedade, enquanto país, enquanto empresários, enquanto cidadãos. Sim. Porque muita gente confunde ainda, Cris, pegar crédito com uma coisa ruim. Fala, não, eu preciso comprar à vista, eu preciso ter dinheiro para comprar à vista. Mas não, porque na verdade o crédito faz você crescer, né? Desde que seja um crédito consciente. Então você precisa saber que você está endividado não é ruim. Desde que aquele endividamento caiba dentro do seu orçamento mensal. Isso. Com ele que você vai crescer comprando uma casa, comprando um carro, porque você vai conseguir ao longo do tempo pagar isso.
E diferente do superendividamento, que é quando você perde completamente ali a possibilidade de pagar suas dívidas, tem dívidas em todos os setores, isso é ruim, né? Então, assim, a educação financeira entra aqui de novo. Você sabendo como usar, você vai ter o crédito para fazer você crescer na vida. Muito bom, muito bom. Eu tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui abre os olhos e os ouvidos, né, de quem nos assiste, de quem nos ouve, para uma série de assuntos que às vezes as pessoas falam, é verdade, não, a vida inteira eu comprei à vista, mas pera. Não precisa ser assim. Não. Ou então aquela coisa, nossa, fulano tem muito dinheiro, ele vai na loja e compra no débito. Uma compra alta, perdeu um monte de ponto que ele poderia usar de milhas para viajar. Então, é um grande... são muitas consequências em cima de uma escolha. Então, é muito legal que você traga esse ponto de vista até para abrir a mente das pessoas em relação a essas possibilidades. Muito bom. Isso mesmo. Show. Cíntia, que delícia te receber, que papo agradável, como o tempo passa quando a gente tem conversas boas, mas antes da gente encerrar eu queria te fazer uma pergunta ousada. E a advogada aqui na minha frente, hein? Vamos lá. Qual que é o futuro do crédito, do mercado financeiro no Brasil? Poxa, Cris, a gente está vivendo o futuro, eu acho. O futuro é hoje? O futuro é hoje, o futuro é hoje. Acho que a gente tem que aproveitar tudo isso que está acontecendo, tem que trabalhar para que a gente continue tendo esse sistema financeiro tão sólido, tão inovador, né, tão pujante, trabalhar para que isso continue e que só cresça. Muito bom. E que a gente tenha mais Cíntias, mais Tadeus, mais pessoas que estão na vanguarda da inovação, que junto da Casa do Crédito, ali da CREF há 6 décadas, lideram um movimento importante para o nosso desenvolvimento. Parabéns e muito, muito, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Cris. Foi um prazer estar aqui com você. Prazer foi meu. Recebi aqui a minha querida e inspiradora Cíntia Falcão. Agradeço a presença da Cíntia, agradeço você que nos acompanhou aqui em mais um episódio do nosso Inspira Quem Pode, ouvindo de assuntos que transformam o nosso dia a dia, que fazem parte da nossa vida, que impactam o nosso presente e o nosso futuro. Então, todo domingo, 19 horas, a gente tem esse encontro. Pode assistir, pode ouvir no Spotify, no YouTube, qualquer dia, qualquer horário, onde você estiver, com quem você quiser. E eu te espero aqui na semana que vem. Um grande abraço e até lá.